Que bom que estamos aqui nesse domingo caloroso, seco, clima de deserto, mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Nós estamos pregando sobre uma série de mensagens, fruto do Espírito. Paulo escrevendo aos Gálatas. Paulo, quando escreveu à igreja da região da Galácia, várias igrejas, ele era um multiplicador, como é o tema da nossa campanha de missões. E onde ele ia, ele abria uma igreja. Ele pregava, um grupo se convertia e ali tinha uma igreja. E ele pregava a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, dizendo: olha, a mensagem é tão simples, acreditar em Jesus Cristo, Ele que vai fazer a obra, Ele que vai transformar. Não é questão de ser religioso, de ter que cumprir rituais. Mas ele saía e via um grupo de cristãos judeus que dizia: não, para ser cristão você tem que cumprir todos os mandamentos lá do povo judeu, fazer circuncisão, ir ao templo nas festas, oferecer sacrifício. Ele disse: não, nada disso é preciso. Ele disse: olha, nós vivemos pela graça. Nós vivemos debaixo do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma a nossa vida. Não adianta você praticar os rituais religiosos. Aí vamos contextualizar, vir à igreja, dar dízimo, se sua vida não é transformada. E Paulo pregava sobre isso. E ele, então, na carta, ele justifica o seu ministério. E ele dá essa mensagem. E ele chama a atenção desse texto, eu chamo a atenção desse texto que ele escreveu em Gálatas 5, 22, que ele fala do fruto do Espírito. Estamos trazendo essa série de mensagens. Vamos juntos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pergunto para você, o que é que falta na sua vida? Quais dessas características faltam em sua vida? Percebe, nós vemos nesse texto um conjunto de 9 atitudes, ou como geralmente se chama, 9 virtudes cristãs, que retratam a atitude que o cristão deve ter para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E é interessante, nós vemos essas atitudes, ou essas virtudes, sendo iniciadas com essa tríade, chamada os 3 primeiros: amor, alegria e paz. São virtudes gerais, que todo cristão tem que ter. E John Stott, falando sobre isso, ele diz que elas parecem, em primeiro lugar, que diz respeito à atitude para com Deus. Pois ele diz: pois os cristãos, como cristão, o nosso primeiro amor é o amor por quem? Por Deus. Nossa primeira alegria, ou principal alegria, é a alegria em Deus. E nossa paz mais profunda é a paz com Deus. Percebe, irmãos? Nós temos essas virtudes sendo desenvolvidas em nós. E nós vemos aqui que ele fala que é um fruto com seus gomos. E como eu tenho falado aqui, ninguém compra, por exemplo, uma laranja faltando um gomo. Compra? Não. E eu pergunto, na sua vida, qual o gomo que falta? Quais dessas 9 virtudes está faltando em sua vida? Nós já vimos aqui do amor. Será que falta amor em sua vida? E amor aqui é amor ágape, o amor que Deus coloca em nossa vida para nós amá-lo, o amor que Deus coloca em nossa vida para nós nos amarmos, o amor que Deus coloca em nossa vida para nós amarmos o próximo. E a segunda virtude que ele coloca aqui, ele chama de alegria. A palavra vem de carisma, inclusive que dá origem no português, né? Caris, graça, alguma coisa que nós recebemos sem merecer, que é um presente de Deus. E diz que a alegria é um presente que Deus nos dá e que contagia todas as pessoas que estão ao redor. Pergunto a você, ao seu redor há tristeza? Você, quando chega, tem tristeza ou tem alegria? Quando você chega no ambiente, o ambiente se contagia de alegria ou se contagia de tristeza? A terceira virtude que nós vamos pensar nesta noite é paz. A paz que Deus faz você sentir.
A paz para com Deus, paz para consigo mesmo e a paz para com o próximo. Então vamos pensar sobre isso. A paz que Deus nos dá. Percebe? Eu quero frisar isso. É paz que Deus nos dá, não é a paz do mundo. A primeira atitude, ou primeira, vamos dizer, fruto, ou primeira virtude que uma pessoa recebe quando entrega a sua vida a Jesus é paz. Após a pessoa entregar sua vida a Jesus, ou seja, chegar perto de Jesus, pedir perdão pelos seus pecados e ter seus pecados perdoados, a primeira coisa que sente é paz. Quantas pessoas vão dormir com a consciência pesada? Quantas pessoas carregam um fardo pesado de coisas erradas que praticaram, enquanto não se encontram com Deus, enquanto não consegue sentir o perdão de Deus e o perdão a si mesmo, não consegue viver em paz. E quando a pessoa sente isso, quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus e pede perdão pelos seus pecados, confessa e sente-se perdoado, diz que a primeira coisa que acontece é essa paz. Percebe? Então, que paz é essa? É a paz de um momento só aquele momento? É a paz que talvez que alguns dizem na ausência de conflito, não há conflito. Não, nós não estamos falando dessa paz. Nós estamos falando principalmente de alguém, do príncipe da paz. A paz que Jesus Cristo dá. Ele disse lá em João capítulo 14, versículo 27, palavras dele, ele disse, deixo-lhes o quê? A paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Percebe, irmãos, essa é a paz, essa paz, sim é contrário ao ódio, é contrário à desavença, é contrário à contenda, essa paz é contrária ao conflito, essa paz é contrária à inveja, essa paz é contrária às obras da carne, como vimos na primeira mensagem. Ela produz uma tranquilidade mental, ela produz uma tranquilidade no coração, ela é alicerçada nos relacionamentos que nós temos com Deus, com os homens, com o próximo e conosco mesmo. Vamos pensar um pouquinho sobre essa paz. Vocês têm um boletim? Receberam o boletim? Todos têm aí? Tem um esboço dessa mensagem no boletim. Tá? Quando você vier aqui, entrar no templo, sempre pega lá o seu boletim, que você vai levar para casa o esboço da mensagem. E também nós temos um telefone, se você mandar uma mensagem no WhatsApp, tem um número lá no boletim, tem um WhatsApp, você tem que cadastrar no seu celular esse número, tá? É lista de mensagem da IBBN, cadastra, você manda uma mensagem, toda semana o pessoal de comunicação vai mandar um vídeo que está sendo gravado, o áudio também das mensagens que nós pregamos aqui. Então, no esboço temos a primeira coisa que eu quero destacar, que precisa ser destacado. Anote aí, Deus dá paz. O nosso Deus é um Deus da paz, não um Deus de conflito. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 15, versículo 33, ele diz, e o Deus o quê? Da paz. O Deus da paz sejam com todos vocês. E é interessante que, desde que o homem foi criado, e o homem criou conflito com Deus, quem tomou a iniciativa de reconciliar-se com Deus foi o próprio Deus. Quando o homem pecou, é Deus que toma iniciativa. Se você se afastar de Deus, se você pecar, se você se afastar de Deus, pode ter certeza, é Deus que vai tomar a iniciativa. Eu tenho certeza, se você está aqui nesta noite, não foi ninguém que convidou não, Deus que moveu céus e terra para que você tivesse, usou até pessoas, Ele tomou a iniciativa de você vir aqui. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos ali claramente que o projeto de Deus para o ser humano é trazer paz para os seres humanos. E a sua promessa sempre foi de trazer paz. Percebe? Essa é a paz que vem de Deus, não é a paz que vem do mundo. O mundo quer paz, o mundo não tem como oferecer paz. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz o seguinte, olha só, palavras do próprio Deus registradas por Jeremias.
Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem coisas boas para você. Deus quer que você viva uma vida de paz. Deus vai trabalhar, está trabalhando para isso. Deus não é um Deus de desordem, Deus não é um Deus de conflito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz exatamente isso: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Se há conflito na sua casa, se há conflito no seu ambiente de trabalho, se há conflito no seu ambiente de estudo, se há conflito no seu ambiente social, pode ter certeza que isso não é de Deus, porque Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de paz. Mas anote outra coisa importante, anote aí no seu boletim, no seu esboço aí. O pecado destruiu a paz. E eu digo também, o pecado destrói a paz. A queda do homem, lá no início, no livro de Gênesis, no início da era, no início do homem, da humanidade, a queda do homem, ou seja, o pecado entrando no mundo, afastou o homem de Deus, criou um conflito com Deus. O pecado destruiu a paz que o homem tinha com Deus. Vamos ver o que diz lá em Gênesis no capítulo 3, Gênesis capítulo 1, capítulo 2 fala de Deus criando céus, terra, criando o homem. Já no capítulo 3 já diz o homem pecando, logo no início o homem cria conflito. Olha o que diz então Gênesis 3, 23, 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de levar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Chama a atenção dessa palavra, que Deus expulsou o homem lá do jardim do Éden. O homem pecou. O homem foi expulso da presença de Deus. A paz que havia entre Deus e o homem, a Bíblia inclusive, Gênesis vai dizer que Deus caminhava com o homem ali no jardim, no final do dia, Deus vinha e visitava. Essa paz acabou. Quando o pecado entrou, Deus se afastou. Deixa-me dizer uma coisa para você: se há pecado em sua vida, Deus se afasta de você. A Bíblia diz que Deus é luz, o pecado é treva. Então, onde há trevas, não há luz. Se há pecado em sua vida, o afastamento você de Deus aí cria um conflito, e essa paz vai embora. Quando o pecado entra, não só destrói a paz com Deus, mas a paz consigo mesmo. Olha só Gênesis 3:10. Quando o homem pecou, diz que Deus foi procurar o homem: Adão, onde você está? Diz então, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Percebe, o homem já começou a sentir mal. O homem ficou com medo de Deus. O homem já começou a perceber que alguma coisa estava errada nele. Ele sentiu vergonha de si mesmo, de andar sem roupa, que até então isso não tinha problema. Ou seja, o homem começou a ter problema consigo, lá dentro de si mesmo. O pecado faz isso, coloca coisas dentro do coração do homem. Mas é interessante, no livro de Gênesis, a gente vai ver no Romanos também, Paulo vai falar sobre isso, que o pecado destruiu, então, criou conflito com a própria natureza. Nós estamos vivendo aqui o mês de setembro, esses meses de seca, o nosso estado aí com um número incrível de queimada, os homens do corpo de bombeiro aí numa ação heróica, tentando apagar os incêndios, a fumaça em nossa cidade, tanta gente doente. Percebe, a natureza sofre. E olha o que o texto diz de Gênesis. E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também gardos e abrolhos, ou seja, ervas daninhas. E tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornará. Percebe, quando o pecado entrou, criou conflito com a própria natureza.
E nós vemos o conflito do homem com a natureza aí, destruição das matas, colocando fogo, o que é produção sustentável, o que não é, esse conflito que temos no dia de hoje. Mas interessante, o apóstolo Paulo escrevendo lá no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 21, eu faço um recorte, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele fala a criação, está falando da natureza, diz que a própria natureza está na expectativa do homem se corrigir, do homem mudar, do homem voltar a ter paz com Deus, para que a própria natureza possa viver em paz também. Percebe, irmãos, o pecado traz conflito com Deus, traz conflito consigo mesmo, traz conflito com a natureza, mas o pecado traz conflito com o próximo. Você tem conflito com pessoas? Tem conflito com pessoas? Olha o que a Bíblia diz, Efésios 2, 14, 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Está falando de judeus e está falando de gentios. Eles tinham aqui um conflito. Os judeus não gostavam de quem não era judeu. Parece que vivemos num mundo assim ainda, né? Cheio de preconceitos. E é interessante, irmãos, que o texto vai dizer que Jesus Cristo derrubou esses preconceitos. O texto continua: e tendo derribado a separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, Deus destrói a inimizade entre os povos. E como precisamos nos dias de hoje, irmãos, quando nós vemos preconceitos surgindo, essa inimizade de um povo com outro, de etnia com outro, grupos com outro, diz que o pecado faz isso. E a Bíblia diz o seguinte, que aqueles que são de Deus, eles têm que buscar a paz, intencionalmente têm que buscar a paz. Jesus, quando inicia o Sermão da Montanha, ele fala das bem-aventuranças, e eu faço um recorte aqui do versículo 9, da parte 9, que diz o seguinte: bem-aventurados, vamos juntos, bem-aventurados pois, ele está dizendo aqui, irmãos, que o cristão, ele precisa intencionalmente buscar a paz com todos. E essa paz, irmão, não é algo passivo que eu recebo e fico lá. Não, é algo ativo. Um cristão que quer seguir realmente a Jesus Cristo, ele precisa amar a paz e ele precisa promover a paz. Bem-aventurados os que? Os pacificadores. Será que você é aquele que coloca mais lenha na fogueira? Quando há um conflito, você está lá incentivando mais o conflito? Será que lá no seu ambiente de trabalho, na sua escola, no seu lar, quando surge um problema, você cria mais problema ainda? Eu tenho um mote para mim: não faça do problema um problema, traz a solução. Problema nós já temos, se você quer fazer do problema um problema, pronto, você criou mais um. Traz a solução, não o problema. O autor de Hebreus, falando sobre isso, ele diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz, com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Esforça-se para viver em paz com todas. Não seja você o causador de conflitos. Não seja você que vai perturbar, que vai contaminar o ambiente ao seu redor, as pessoas ao seu redor, trazendo conflito.
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, versículo 18: se possível, quando depender de vocês, tende o quê? Paz com todos os homens. Esse é o princípio do cristianismo. Você tem que buscar a paz, você intencionalmente tem que buscar a paz, construir a paz e não criar mais conflitos. Como cristão, nós temos que ter como meta viver em paz com Deus, viver em paz conosco mesmo, viver em paz com o próximo. Agora percebe, irmãos, para que você possa viver essa paz, anote aí no seu esboço, requer restauração. Anote aí, restauração. Lembra que nós falamos de pecado? Então, precisa se restaurar do pecado. Caiu minha buchinha. Buchinha não, o que é isso aqui? Esponja, Dilson, o que é o nome disso? Sei lá. Pronto, está no lugar. Olha o que a Bíblia diz. Que o homem longe de Deus, vimos lá no Gênesis, viveu em desarmonia com Deus. O pecado trouxe isso. Irmãos, a pessoa longe de Deus, a Bíblia chama que a pessoa longe de Deus é um ímpio. O ímpio é aquele que sabe que está errado e continua fazendo coisa errada. E diz que o ímpio não conhece o caminho da paz. Romanos 3,17 diz que eles desconhecem o caminho da paz. Então, cuidado quando você vai buscar conselho em pessoas que não têm Deus na vida. Eles não conhecem o caminho da paz, eles vão incentivar você a mais conflito. Será que você tem Deus na sua vida? Será que você é uma pessoa que incentiva conflitos? Será que você não conhece o caminho da paz? Deixe-me dizer, a Bíblia fala sobre isso, que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Lá em Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já falava de Jesus Cristo, numa revelação de Deus. Ele disse o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é aquele que promove a paz. E como que ele promove a paz? Primeiro, reconciliando o homem com Deus. Lembra que a base de tudo está no homem se afastar de Deus. Se afastou de Deus, criou o conflito veio para si mesmo, veio para o próximo, para a própria natureza. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo veio reconciliar o homem com Deus. E ele fez isso através do sacrifício dele na cruz, porque o pecado gera morte, e o pecado separa o homem de Deus, e o homem não tinha como voltar para Deus, só Jesus podia morrer por nós na cruz. Ele morreu por causa dos seus pecados, e você precisa aceitar isso. Primeiro, se você não aceitar que é pecador, não tem jeito. Não precisa. Você tem que aceitar que você é pecador, e você tem que aceitar que você não consegue voltar para Deus por si próprio. E você tem que aceitar que Jesus morreu na cruz por você. E você tem que confessar a Jesus Cristo e pedir perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Pelo que o Senhor fez naquela cruz por mim, perdoa os meus pecados. Percebe, a Bíblia diz que Deus possibilitou a paz com ele através da cruz de Jesus Cristo. Colossenses 1, 19 e 20 diz o seguinte: porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você quer se reconciliar com Deus, você precisa aceitar Jesus Cristo. Jesus disse que não existe outro caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa restaurar seu relacionamento com Deus. E através de Jesus você faz isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso esclarecer uma coisa aqui: fé não salva ninguém. Eu tenho fé em Deus, isso não quer dizer que você tem salvação. Fé
é aquela ponte que você vai atravessar para chegar até Deus, porque é por meio de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus, que nós nos reconciliamos com Deus. Mas para que você possa chegar a Jesus Cristo, você precisa passar por essa ponte da fé. Você precisa acreditar que Ele existiu, você precisa acreditar que Ele é Deus, você precisa acreditar que Ele morreu na cruz por você, você precisa acreditar que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e que pode perdoar os seus pecados. Isso é fé. Acreditar nisso, o resto é com Ele. Ele vai fazer a obra dEle. E é por isso então que Ele disse o seguinte, lá em João capítulo 14, deixo-vos o quê? A paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. É interessante o contexto quando Jesus disse isso aqui. Jesus estava acabando de informar os discípulos, aos apóstolos, que ele ia morrer, que ele precisava morrer. Aquilo foi um choque. Como Jesus morrer? Jesus é o Messias que vai libertar o povo de Israel do Egito. Jesus é aquele que veio, libertar o povo de Israel naquela época do Império Romano. Eles estavam sob o domínio do Império Romano. E de repente ele está dizendo que vai morrer, o Messias não morre. Eles passaram 3 anos com Jesus e foi difícil, agora acreditaram que Jesus realmente é o Messias, e agora ele está dizendo que vai morrer. E Jesus está dizendo, olha, vocês vão passar por momentos bem difíceis. É um momento breve, não vai ser fácil. Vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão se alegrar. Percebe? A sensação que eles teriam é que tinham puxado o tapete dos pés dele. Toda a esperança que eles tinham no Messias foi embora. E Jesus diz, olha, eu não tenho muito o que deixar para você, mas vou deixar um legado para vocês. Eu não tenho algo material para deixar para vocês. Meu reino não é deste mundo. As minhas roupas não serão minhas, os soldados vão pegar. Mas eu vou deixar um legado para vocês. Eu vou deixar o quê? Deixo-vos a paz. Esse é o legado que eu vou deixar para você. Você vai poder chegar em casa, colocar essa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Você vai poder chegar em casa e descansar. O mundo não vai oferecer isso para você. Por isso que eu posso oferecer. O mundo está buscando paz, o mundo não tem paz para oferecer. Jesus tem a paz para oferecer. Essa paz é muito interessante. Certo rei, é uma ilustração que talvez muitos já conheçam. Ele fez um concurso lá no seu reino, entre os artistas, pintores, para que pintasse um quadro para ele colocar lá no seu palácio, um quadro que representasse a paz. Então alguém veio com um quadro muito bonito, com um lago calmo, cristalino, refletindo as margens das montanhas, transmitindo uma paz tremenda. E veio um segundo quadro. O segundo quadro mostrava uma rocha, e lá embaixo da rocha, as águas do mar batendo, revoltas, batendo naquela rocha, e lá em cima da rocha um pássaro fez um ninho, e ali colocou seus ovos, os passarinhos nasceram. O rei olhou e falou, aquilo é paz. Paz, a verdadeira paz, não é estar num lugar calmo e tranquilo. A verdadeira paz não é estar num lugar sem trabalho árduo e sem dor. A verdadeira paz está você conseguir viver neste mundo cheio de conflitos e estar sentindo paz. Esta é a paz que Jesus dá. Jesus disse que no mundo tereis aflições. A paz que Deus dá, a paz que Jesus oferece é essa paz que realmente nós conseguimos ter mesmo diante do conflito. O cristão não é aquele que Deus pega e coloca no redoma e diz, você agora não vai ter mais problema. Não, eu vou estar com você com os problemas, eu vou dar paz e você vai enfrentar. Eu vou estar junto com você. Tomai sobre mim meu fardo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo, eu vou carregar o fardo com vocês, eu vou colocar o fardo, vou me ligar a vocês, o jugo em vocês, eu vou carregar a carga de vocês. O que eu vou colocar em vocês é um jugo, eu vou me amarrar a vocês.
e vou estar caminhando com vocês. Você não está sozinho. Isso dá paz, isso dá tranquilidade. Mas existe uma coisa que eu queria chamar a atenção. Anote aí que a Bíblia fala sobre isso. Que a paz guarda a mente e o coração. Olha que interessante. Paulo, escrevendo a carta aos cristãos que moravam na cidade de Filipos, ele disse o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diz, não fiquem ansiosos. Quando você estiver ansioso, faz o seguinte, me chame, fala para mim. Ele diz, lance sobre mim toda a ansiedade, e eu cuidarei de vocês. Ele diz então, a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha que interessante, a paz guardando o nosso coração e guardando a nossa mente. Quando você tem a paz de Jesus, sabe o que você vai fazer? Você vai intencionalmente buscar a paz. Você vai fugir de conflitos. Você não vai criar conflitos. Quando você tem a paz de Deus em sua vida, diz que essa paz, e o texto aqui diz que guardará, é uma linguagem de exército, de soldado. Ele vai montar sentinela ao redor de você, ele vai patrulhar você, ele vai guardar você para que os conflitos não venham. Você vai ficar sempre alerta, você vai, opa, se eu fizer isso vai dar conflito, eu não quero conflito. Ah, se eu fizer isso vai tirar minha paz, eu não vou fazer. Percebe, essa paz vai guardar você, vai ser um princípio para a sua vida. Você fará tudo para viver em paz. Você fará tudo para que você não gere conflitos. E a última coisa, anote aí. Essa paz é fruto do Espírito Santo. Você não consegue sozinho buscar essa paz. Vamos ao texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. É o Espírito Santo que dá isso em você. Você não consegue sozinho. Talvez você esteja buscando uma paz por você mesmo, e a paz do mundo, e a paz que o homem oferece. O que nós estamos falando aqui é a paz que Deus oferece. É você confessar seus pecados, pedir perdão, pedir ajuda, lançar sobre ele a ansiedade, confiar nele. O Espírito Santo vai dar paz ao seu coração. Isso vai vir pela fé que você tem em Deus. Eu quero resumir tudo isso, lembrando então, de que você pode se tornar um ser humano melhor. Você pode se tornar uma pessoa melhor, vivendo a paz. Não seja você um fator de desunião, de conflito no ambiente que você vive. Mas lembre sempre, o Deus que nós temos é um Deus de paz. Deus não é um Deus de conflito. O pecado destrói a paz. Se você deixar o pecado entrar em sua vida, a paz vai embora. A paz requer então que você seja restaurado. Nasça de novo. Confesse seus pecados, peça perdão. O Espírito Santo entra em sua vida. E quando entrar, vai guardar a sua mente e seu coração para você fugir do conflito, para você não causar conflito. E o Espírito Santo vai fazer com que essa paz aumente mais e mais. E esse fruto terão outros gomos. Você vai ter amor, você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter longanimidade, paciência, resiliência. É o tema da próxima mensagem de domingo que vem. O outro gomo da laranja. Eu quero terminar essa mensagem com um texto de Romanos 8, 5, 6. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne,
mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O que Deus falou para você nesta noite? Enquanto eu estava pregando, algum momento você sentiu Deus falar ao seu coração? O que Ele disse para você? O que Deus, o que o Espírito Santo tocou em você? O que Ele pediu para você fazer? O que Ele disse, não faça mais? Ele sempre vai dizer, faça isso ou não faça isso. E qual a sua resposta diante disso? Ele quer que você viva uma vida de paz. Ele quer que no seu ambiente, seja no seu lar, no seu trabalho, nos estudos, haja paz. E você seja um fator de paz. Que você seja um promotor da paz. Porque você tem a paz de Deus na sua vida. Ó Deus, nós estamos aqui. O Senhor é um Deus de paz. Transmitimos a mensagem que o Senhor tem para cada um aqui. Pai, eu quero pedir ao Senhor, se há pessoas vivendo em conflitos, sejam conflitos pessoais, sejam conflitos relacionais na família, no trabalho, nos estudos, seja onde for, Deus, que a paz reine, que a paz domine seus corações, que a paz domine suas famílias, que a paz, Senhor, domine os seus ambientes, os ambientes sociais em que vivem. Ó Jesus, que o Teu Espírito Santo dê paz a cada um. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.